Seja muito bem-vinda à Maratona dos Caseirinhos Perfeitos. O meu nome é Carolina Xavier, proprietária da Carolina Xavier Doceria e professora com especialidade em bolos caseiros e em bolos bucões. Nessa série de aulas, eu vou te apresentar todo o caminho para você também produzir bolos caseiros perfeitos e criar uma excelente fonte de renda na cozinha da sua casa, começando com os materiais que você já tem à disposição. Já pensou em chegar no final do mês tranquila por saber que vai ter todo o dinheiro que você precisa para pagar os boletos e ainda vai sobrar para comprar tudo aquilo que você já está querendo há algum tempo? Dar uma entrada na casa própria, pagar as prestações do carro, ir para o salão de beleza sem peso na consciência, levar a família para fazer uma viagem, seja lá o que você quiser. É esse tipo de realidade que eu quero que você também tenha. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, né? E se essa transformação não tivesse acontecido comigo e com centenas das minhas alunas, eu também duvidaria. Mas nesse exato momento, pessoas assim como você estão fazendo os melhores bolos caseiros e bolos bucões da sua região e ganhando bastante dinheiro com as suas vendas. Mas agora, só para a gente aquecer um pouquinho e você poder ter um gostinho de tudo que está por vir pela frente durante esses dias, deixa eu te mostrar alguns dos exemplos reais das minhas alunas. Teve mês que eu bati 6.000. 6.000 do meu marido, eu não saber contar o dinheiro, achar que estava contando errado, e meu marido contar, ele, caramba! As pessoas querendo consumir, e não agora, não só para um cafezinho da tarde, mas também para reuniões de empresa. Pessoas pegando, eu vou ter um coffee break aqui na minha empresa, eu quero. A partir do curso, me abriu um leque de coisas totalmente diferentes que eu poderia fazer com um simples bolo caseiro. Eu dei o voto de confiança e não me arrependi. E no mesmo dia, eu fiz 4. Eu lembro que foi cedo, que 2 e pouquinho eu já deixo pronto, que aqui eu vendo muito para a parte da tarde. Só da foto que viram, pediram, e no mesmo dia, de 3 no dia anterior, eu vi no dia seguinte. 2 dias depois, eu vi de 11. E teve dia de eu bater 15 por questão de uma foto diferenciada. Eu vejo muitas pessoas se colocando limitação em si própria. Eu não consigo porque tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Tira a dificuldade que você está colocando e vamos embora encarar. Você já tem o não e o sim a seu favor. Se errar um dia, já tem o não e o sim a seu favor. Já que eu tenho um não a meu favor, eu vou no sim para poder fechar o olho e vamos embora. Porque se eu não fechasse o olho e tentasse com tudo entrar no curso, hoje eu não estaria alcançando coisas que eu estou alcançando, tendo a vista limpa de uma outra forma. Não tenta não, vai dar certo, já deu certo. Só fazia em casa aqueles bolos de mãe, aquela coisinha bem, sabe, sem muita elaboração, aquela coisa assim decorada, né? Aquela nega maluca que bolo de chocolate que todo mundo faz em casa. Eu sou uma pessoa que eu comecei, meu primeiro mês foi 5K. Hoje eu estou há 3 anos com bolo e eu já sou 20K já. Graças a Deus. Explica só e pretendo aumentar mais. Se Deus quiser, em breve. Explica só o que é o 20K para o pessoal que está te assistindo, quanto que você fatura por mês com os bolos caseiros. Eu faturo em torno de 20 mil por mês. Já faturei mais, mas eu já coloco 20 mil para ficar um valor fixo, né? Mas tem mês que tu tira muito mais do que 20 mil, né? Eu comecei produzindo 6 bolos, depois fui passando para 12 bolos, depois para 24, e daí foi onde eu tinha o forno industrial e cabe 12 bolos, daí eu comprei 24 formas e colocava uma fornada, esperava secar a fornada, já entrava com a outra, desenformava aqueles bolos correndo ali, né, que daí já deu tempo de esfriar, lavava as formas para poder entrar mais 12 e assim eu fui aumentando. Eu comecei com pouca forma e com o que eu tinha em casa, né? Para a gente poder produzir 60 bolos, 70, a gente chega a 72 bolos, né? 6 fornadas a gente produz por dia. Eu poderia mostrar muito mais histórias como essas, mas não daria tempo nesse vídeo. Como você pode ver, esse é o mesmo método que você está prestes a ter acesso. Um método testado e comprovado por pessoas comuns das mais diferentes realidades de vidas, profissões e idades. E se você ficar comigo até o final da maratona, eu vou te mostrar em detalhes como você também pode construir o seu próprio negócio fazendo os melhores bolos caseiros e bolos bucões da sua região. Mesmo você que está começando agora na confeitaria,
Ou você que já é confeiteira há algum tempo e está buscando aumentar suas vendas. Você que está desempregada e nunca vendeu um bolo sequer. Ou você que já tem um emprego, mas sente que o salário não é suficiente e gostaria de fazer uma excelente fonte de renda no seu tempo livre. Você que é dona de casa e gostaria de poder ter uma fonte de renda de trabalho perto da sua família. Ou até mesmo você que quer fazer bolos para sua família e amigos. Se por acaso você se identificou com alguma dessas situações, você está no lugar certo e na hora certa. Antes da gente continuar, eu queria aproveitar para dizer que eu também sou um pouco como você. Quem me vê fazendo bolos lindos, deliciosos, cheia de clientes que valorizam o meu trabalho, talvez pense que foi fácil chegar até aqui, porque eu já tinha algum tipo de dom especial quando comecei, ou porque já sabia divulgar e vender o meu trabalho, ou ainda porque eu simplesmente já tinha dinheiro sobrando para investir em tudo que era preciso para crescer na profissão. Mas a realidade foi bem diferente disso. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar em engenharia civil e estava em uma situação onde eu não encontrava emprego para começar a trabalhar. Eu só queria poder fazer algo que eu realmente gostasse e fosse bem remunerada por isso. Até passei um bom tempo estagiando em obras de prédios aqui em Fortaleza, mas eu sentia que não era bem isso que eu queria. Eu me sentia meio incompleta, sabe? No meu tempo livre, eu comecei a fazer alguns doces para minha família, principalmente Charlotte, que é uma sobremesa gelada, mas sem nenhuma pretensão de vender. Eu nunca tinha imaginado trabalhar com a confeitaria nessa época. Meu namorado viu potencial naquilo que eu estava fazendo e me estimulou para começar a divulgar para pessoas fora do círculo da família. Eu era muito tímida, mas ainda assim eu fui começando um passinho de cada vez. Fiz isso durante alguns meses, mas rapidinho surgiu a dificuldade em aumentar as minhas vendas, porque as sobremesas eram geladas e difíceis de armazenar e transportar por conta do calor aqui do Nordeste. Para quem não sabe, eu moro aqui em Fortaleza, no Ceará. Então eu comecei a pensar bastante em qual outro doce eu poderia fazer, porque eu já estava gostando muito da ideia de trabalhar com a confeitaria e tudo que eu menos queria era voltar a procurar emprego e passar o dia inteiro fora de casa e por aí vai. Foi aí que eu comecei a me arriscar a fazer bolos. Mas como eu não sabia fazer a massa, eu fazia com a massa pronta mesmo, aquelas de caixinha. Os únicos utensílios que eu tinha para fazer os bolos na época eram uma colher de pau da minha mãe e uma forma bem velhinha. Hoje eu sei que não é recomendado utilizar colher de pau por conta da vigilância sanitária e das bactérias que podem acumular, mas era o que eu tinha na época e foi como eu comecei. No começo os bolos saíam tortos, muitos quebravam porque não tinham estrutura, solavam e tudo mais que podia dar errado em um bolo. Falando agora, chega até a ser engraçado, mas na época era um desespero enorme. Foi nesse momento que eu descobri que eu precisava de uma metodologia para conseguir bolos que realmente ficassem gostosos e com aparência atraente para conquistar os meus futuros clientes. Eu já não queria mais ficar perdendo tempo e dinheiro fazendo bolo sem saber o que eu estava fazendo. Comecei então a estudar muito, fiz vários cursos e comecei a levar a confeitaria mais a sério, como algo que pudesse realmente me ajudar profissionalmente. E foi assim que eu fui realizando mais e mais testes até encontrar um método que eu realmente tive resultados, fazendo bolos caseiros perfeitos e conquistando mais e mais clientes. Descobri com o tempo que ter boas receitas não era tudo que eu precisava para ter sucesso. A cada etapa, eu fui aperfeiçoando as minhas estratégias de divulgações, de vendas, e assim começaram a surgir mais e mais encomendas. Chegou a um certo ponto onde a minha produção já não cabia mais na cozinha da minha casa. Era bolo para tudo quanto é lado, então eu comecei a sonhar em ter a minha própria loja, o meu próprio espaço para fazer os meus bolos. Eu lembro que esse sonho durou quase 2 anos e em meio a todos os desafios que eu tinha para dar conta da produção na cozinha da casa da minha mãe, eu também tive que ter paciência até que foi chegando o dia de abrir a minha tão sonhada loja. Aqui estão algumas das fotos dessa jornada e no final das contas deu tudo certo. E se eu tô aqui hoje te contando essa história é para te dizer que se hoje você não enxerga a luz no final do túnel do que você está passando, tenha fé, determinação que no tempo certo você também vai conseguir. Quando meu trabalho já estava consolidado, bem antes de eu abrir a loja, eu comecei a receber frequentemente perguntas se eu ministrava consultorias ou cursos. Eu confesso que quando tudo isso começou, foi difícil para mim pensar em fornecer as minhas receitas e os meus métodos de divulgações que eu desenvolvi com tanto esforço e durante tanto tempo, errando e aprendendo, para passar de uma só vez para outras pessoas. Acredite, por um tempo eu realmente pensei isso.
Até que decidi fazer a minha primeira consultoria para ver como seriam os resultados e os frutos daquilo, e de repente aconteceu tudo totalmente diferente do que eu imaginava. Eu descobri que ao ensinar outras pessoas e também poder ajudar elas a mudar de vida, isso despertava algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E foi assim que eu descobri que ensinar outras pessoas a evoluírem e a viverem da confeitaria também me despertava um amor enorme. Para mim, nada supera a recompensa de ver centenas de pessoas mudando de vidas e conquistando seus objetivos e seus sonhos, aplicando algo em que eu pude contribuir. Deixa eu te mostrar algumas dessas pessoas. Para quem quer trabalhar em casa, cuidar da família e ao mesmo tempo ter uma renda extra, é a melhor opção, com certeza. Eu vendi mais de 200 bolos mês passado. É um sonho mesmo, porque eu já passei por várias áreas, né? Esses dias eu até estava refletindo, já fiz isso. Falei, agora eu acho que eu parei, agora eu acho que eu me encontrei, eu acho que é aqui que eu vou ficar agora. Então eu fico assim, realizada mesmo. Eu consegui pagar a fatura do cartão sem precisar do dinheiro do meu marido, e estava assim, estourado, estava quase R$ 2.000. E eu consegui cobrir a fatura do cartão e ainda sobrar dinheiro para pagar, juntar com o dele para pagar as outras contas. Mas eu acho que dezembro, eu acho que eu devo ter vendido uns 4.000. No início ali, tinha dia que eu perdia 5, 6 bolos por dia, tá? Quando eu não tinha o curso. E depois do curso, assim, até hoje, não fiz uma massa que deu errado. Assim, aquele bolo não prestou, quebrou, não teve 100%. É uma produção de fazer, eu vou dizer, 15 bolos no dia, e os 15 bolos saíram perfeitos, não saiu nada errado. Já comecei a falar que estava fazendo bolo, já comecei a vender o bolo já. Então, isso para mim não foi difícil. Desde o início, assim, não foi difícil. Quando eu comecei, assim, já tive, assim, vamos dizer, de cara, assim, tanto que isso que me deixou mais impactada. Porque eu lembro que teve um sábado que eu fiz 30 bolos. Isso no início, assim, sabe? Isso que eu não tinha nem ainda, vamos dizer, estava entrando no mercado, começando. Uns 50 bolos eu faço por semana, mais ou menos. Uns 50 por semana. Então, por mês, você está vendendo mais ou menos uns 200. É, mais ou menos isso. Mais ou menos. É, isso. Mas na minha conta, assim, eu já cheguei a faturar uns 10 mil por mês já. Para mim foi surreal. Não tem nem como falar. Né? Tudo que eu sei, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou pondo em prática, tudo que eu aprendi, né? Foi contigo, né? Comecei do zero, né? Então, foi referência para mim, vai ser, né? Ainda assim, você pode estar se perguntando, mas será que já não existe muita concorrência? E a resposta é que, como todo mercado, o que regula a oportunidade na produção de bolos caseiros é a relação entre oferta e demanda. A quantidade de potenciais compradores de bolos caseiros e bolos vulcões é muito maior do que a quantidade de boleiras e confeiteiras que realmente sejam qualificadas. Mesmo já tendo algumas pessoas fazendo bolos caseiros, eu pude perceber que a demanda é muito maior do que a oferta. Acompanhe aqui comigo. Diariamente, existem centenas de pessoas ao seu redor agora querendo comprar um bolo caseiro para diversas situações. Entre elas, um café da tarde. Não é novidade para ninguém que o bolo é um dos itens indispensáveis do café da tarde. Reuniões de empresa. Um dos meus perfis mais comuns aqui na loja são de pessoas que querem encomendar bolos caseiros para alguma celebração na empresa. Comer com a família. Nada melhor do que aproveitar momentos reunidos com a família para comer aquele bolinho delicioso caseiro junto com a sua família. Presentear amigos e familiares. Outro gesto bastante comum dos clientes é comprar para presentear alguém, algum amigo ou familiar. E esses são apenas alguns dos motivos mais comuns que levam os clientes a comprarem bolos caseiros comigo e com as minhas alunas. Sabendo disso, eu posso te dizer com toda segurança. Essas pessoas podem comprar com você, caso você realmente esteja preparada, mas caso você não esteja pronta para cativar esse cliente, pode ter certeza que ele vai comprar de outra pessoa. Só que talvez essa pessoa faça de qualquer jeito e o cliente não vai deixar de consumir. Ele apenas vai procurar um pouco até encontrar alguém que faça um trabalho que realmente seja interessante para ele. E ainda temos aqui o famoso boca a boca. Já ouviu falar? Existem muitos clientes que compram novamente numa próxima ocasião e ainda indicam para amigos, familiares, multiplicando cada vez mais o nosso trabalho. Agora que você já tem uma ideia do porquê que o mercado de bolos caseiros é tão aquecido, você pode estar se perguntando como começar, o que fazer para ter mais resultados em menos tempo. E por aí vai. Pensando nisso, eu separei os 5 principais erros para você não cometer agora no início. Primeiro erro:
Montar o seu cardápio de bolos com base no seu paladar, ou seja, no que você gosta. Eu mesma cometi esse erro várias vezes e o fato é de que para você montar um menu inteligente, você precisa escolher sabores que tenham maior aceitação pelos potenciais clientes e não somente escolher um sabor somente porque você gosta. Afinal, quem vai pagar pelo seu bolo é o seu cliente. Erro número 2. Começar a divulgar antes de ter segurança nas suas receitas. Pode escrever o que eu estou falando. Vai chegar cliente para você pedindo bolos de diversos tipos de sabores. Mas só recomendo você aceitar encomendas de novidades quando você realmente tiver segurança no que você está fazendo. Erro número 3. Achar que saber algumas receitas é tudo que você precisa para ter resultados. Esse foi um dos erros que eu mais demorei para aprender, porque durante muito tempo eu realmente pensei nisso. Mas aqui a gente está falando de um negócio sério. E apesar de começar esse negócio na sua casa, é interessante que você leve ele a sério desde o início, para que você consiga verdadeiramente ter um bom volume de vendas e o mais importante, ter lucro no final do mês. Erro número 4. Não ter uma visão de longo prazo no seu projeto. Aqui se encaixam bem as pessoas que vão entrar no mercado só para ver no que dá. Mas ver no que dá é uma das piores coisas que você pode fazer, porque nem tudo acontecerá de repente, então você precisa ter paciência e entender de que dentro de um determinado tempo tudo valerá a pena. Erro número 5. Focar somente no sabor dos bolos e esquecer a apresentação. Lembre-se sempre que antes do cliente comer o seu bolo, ele come com os olhos. O que quer dizer que ele primeiro vai ter uma primeira impressão baseada no que ele está vendo e só depois ele vai conhecer o sabor do seu bolo. Agora eu quero reforçar que esses erros eu não peguei de algum livro nem de algum post na internet. Todos esses erros eu vivenciei na prática e eu paguei muito caro por cada um deles, para só depois formar um aprendizado. Você está tendo uma oportunidade única e privilegiada de ter acesso a todo esse material com um resumo dos principais erros que eu mesma cometi ou presenciei as minhas alunas cometendo. Durante a maratona, eu vou te ensinar 2 bolos deliciosos para você já começar com o pé direito na confeitaria, que são os bolos de laranja e o bolo banoffee. Esses 2 bolos fazem muito sucesso entre as minhas alunas, então aproveita para você experimentar e quem sabe já fazer as suas primeiras vendas com ele. Eu tenho certeza que você vai amar essas 2 receitas. Nessa aula nós vamos começar pelo recheio do bolo banoffee, que é um bolo super diferente, um ingrediente super fácil de acessar, que são as bananas, e além de ser super prático para fazer. Lembrando que a descrição de todos os ingredientes e o PDF completo tá lá no nosso grupo do WhatsApp, e se por algum motivo você ainda não está fazendo parte, eu vou deixar embaixo dessa aula o link para você acessar e já entrar lá no nosso grupo para pegar todos os PDFs. E agora a gente vai aprender a fazer o nosso recheio cremoso de doce de leite. Eu confesso que esse é um dos meus favoritos. Para os ingredientes vai ser bem simples: um leite condensado, um creme de leite, uma caixinha de creme de leite, pode ser de qualquer marca, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E aqui eu tenho 150 gramas de doce de leite pastoso. O que acontece? Quanto ao doce de leite, eu gosto de utilizar algumas marcas que tenham um sabor mais presente, que sejam um pouco mais consistentes. Esse aqui que eu estou utilizando é o da Itambé, particularmente é o meu favorito, de doce de leite. Quanto ao leite condensado, sempre procurar um leite condensado mais clarinho, um leite condensado que seja mais saboroso. Eu gosto muito do da Camponesa, do Italac, que mais? Do Itambé. São leites condensados maravilhosos. Aqui, você precisa entender que existem 2 tipos de leite condensado: o semi-desnatado e o integral. Cara, qual a diferença? O integral ele tem um percentual maior de gordura, o que faz com que ele seja um pouquinho mais grosso, ele vai dar o ponto mais rápido e ele também é mais cremoso, então ele dá uma sensação mais aveludada no paladar. O semi-desnatado, ele é mais em conta e ainda assim você consegue dar um ponto perfeito. Aqui eu estou utilizando o semi-desnatado. Na minha produção também utilizo ele e amo. Quanto ao creme de leite, sempre utilizar um creme de leite de no mínimo 17% de gordura. Confesso que essa marca aqui eu já não gosto muito, porque ela vem muito soro, tá? Se você for utilizar ela, enfia uma colher dentro, tira o soro e aí completa com mais creme de leite, foi o que eu fiz aqui para poder utilizar. Ou você compra um de uma marca um pouco melhor. Eu gosto do da Itambé, eu gosto do da Italac, que mais? CCGL também é maravilhoso. Camponesa, então tem várias marcas maravilhosas, contanto que seja com no mínimo 17% de gordura. Vou começar aqui acrescentando o meu leite condensado, uma caixinha. Ele é bem clarinho, esse leite condensado. Eu amo o sabor dele também. Vou colocar também o meu doce de leite.
Ó, ele é bem cremoso. Por último, vou acrescentar aqui o meu creme de leite. Acrescentei todos os ingredientes, eu vou ligar o fogo e começar essa preparação. Para brigadeiro, você tem que entender que o fogo, quanto mais alto, mais rápido ele cozinha. E quanto mais rápido um brigadeiro cozinha, mais cremoso ele vai ficar, mais aveludado. Se você cozinha esse brigadeiro em um fogo baixo, demora mais para cozinhar, o que vai acontecer? Ele vai ficar puxa-puxa. O açúcar presente no teu leite condensado, ele derrete e forma um caramelo. Esse caramelo vai fazer com que o teu brigadeiro fique com aquele aspecto de puxa-puxa. Não é interessante. Como que eu resolvo isso? Assando o meu brigadeiro, cozinhando o meu brigadeiro em uma temperatura mais alta, e eu nunca vou fazer várias receitas de uma vez. No máximo, eu gosto de fazer de 2 em 2. De 3 dá, mas ainda assim ele já fica um pouco mais escura a coloração do teu recheio. Então aqui no máximo de 2 em 2, vou ligar o meu fogo de médio para alto, mexendo sem parar, até dar o ponto que a gente quer. Aqui eu vou dar um ponto mais cremoso, um ponto mais leve, e esse ponto, ele fica super brilhoso e mega delicioso. Ai, eu amo. Vamos embora. Se você quiser trazer um toque um pouquinho mais especial aqui, você pode acrescentar canela também em pó. Ela vai trazer um pouco mais de sabor. Eu não gosto de utilizar, por quê? Porque não é todo cliente que gosta de canela. Na massa, ela acentua o sabor da banana, então ela agrega na massa. No recheio, ela já fica com um sabor mais intenso. Então não é todo cliente que gosta desse toque no recheio. Se você quiser utilizar a canela aqui, depois que o bolo estiver pronto, recheado, você pode polvilhar um pouquinho de açúcar refinado com canela, que vai trazer o mesmo efeito, mas não vai trazer o sabor tão forte. Então aqui, eu mexo sem parar até atingir o ponto que a gente quer. Vamos embora. É mais ou menos aqui uns 6 minutos, de 6 a 8 minutos, dependendo do teu fogão. Aqui começou a ferver, ele vai subir um pouquinho, vai salpicar mais, como acabou de acontecer aqui. É normal, não crie ódio agora do seu brigadeiro. Vá mexendo devagarzinho. Uma dica que eu demorei uma vida para aprender, sério, me queimei muito antes disso. Quando começava a salpicar assim, o que eu fazia? Eu tacava o pau aqui a mexer o mais rápido possível. Na minha cabeça, quanto mais rápido eu mexesse, menos ele ia salpicar e menos eu ia me queimar. Só que acontece justamente o oposto. Se você não quer se queimar, você mexe devagar, assim, ó. Quando ele começa a ficar assim violento, tipo querendo matar você, você vai aqui, ó, devagarzinho, na tranquilidade do mundo inteiro. Que ele salpica bem menos, acredite. Simbora. Quando ele tá nesse ponto, significa que ele já vai criando mais consistência, já vai chegando mais perto do ponto que a gente quer, do ponto final. E esse aqui é o ponto que a gente quer. Eu vou desligar, vou dar mais uma mexida. E é o ponto onde você vai ver que ele vai mudar um pouquinho a coloração, vai ficar um pouquinho mais escuro. E ó, quando a gente pingar, ele marca o brigadeiro e logo se mistura ao restante da massa. Vou fazer novamente para ficar mais fácil você ver. Eu encho a espátula, quando eu pingo, ele dá essa marcaçãozinha no brigadeiro e depois ele vai se desmanchando dentro do brigadeiro. Esse é o ponto que a gente quer. Deu esse ponto, imediatamente tira do fogo para ele não continuar cozinhando. Vou passar para um bowl. Olha como que fica lindo esse recheio de doce de leite. Entre os meus clientes, ele é um dos favoritos. Ele ainda está muito quente. Qual é a única coisa que você precisa saber para o teu brigadeiro ficar cremoso, para o teu brigadeiro ficar aveludado e ficar super lisinho? Assim que ele sai do fogo, é o momento em que você vai decidir se ele pega ou não um brilho. O que dá brilho no brigadeiro? Emulsionar a gordura, tá certo? Então, ele saiu do fogo, eu venho com um fouet ou com uma espátula, se você não tiver um fouet, ou com uma colher. E você vai mexer bem esse brigadeiro para que ele ganhe brilho. Então, eu venho aqui, além de dissolver possíveis pelotinhas que tenha criado do creme de leite ou do leite condensado, o teu brigadeiro vai ficar mais leve e vai ter mais brilho. Então, olha só como já muda a carinha dele. Ele fica mais leve, com um aspecto mais cremoso.
Então é só vir aqui e dar uma mexidinha para você emulsionar essa gordura e trazer brilho para o teu recheio. E agora a gente vai aprender a fazer a nossa geleia de banana. Para isso a gente vai precisar da banana cortada em meia lua, poderia ser rodelinhas também. Todas as medidas estão na apostila. Vou colocar a banana em meia lua na minha panela, junto com o açúcar. Todas as medidas estão lá na apostila. E eu vou caramelizar essa banana, fogo médio, de médio para alto. E eu vou esperar esse açúcar derreter para que ele caramelize a minha banana. Essa é a primeira parte da geleia. Aqui a gente não precisa ficar mexendo direto, a gente só vai precisar começar a movimentar quando esse açúcar começar a derreter e caramelizar a banana. Você vai ouvir um chiadinho, que é essa banana perdendo um pouco da água. Toda fruta tem água na composição. Uma banana não poderia ser diferente. Então ela vai começar a soltar um pouquinho dessa água. A gente vai mexendo de vez em quando e ela vai começar a caramelizar nesse açúcar. Já começou a derreter. E a gente segue mexendo sem parar. A banana vai começar a ficar um pouco mais mole porque ela vai começar a cozinhar. Normal, não tem problema. Quando você notar que o açúcar derreteu quase todo, a gente vai começar a acrescentar um pouquinho de água aos poucos para ajudar a cozinhar essa banana. Coloca um pouquinho de água, continua mexendo. A banana vai começar a dourar. E a gente vai acrescentando de vez em quando um pouquinho mais de água. Olha só a cor da banana, como que ela tá ficando. Vou acrescentar aqui o restante da água. E agora eu vou deixar ela cozinhar. E olha só como que ela vai ficando. Aqui a nossa geleia já está pronta, já dá para ver que a banana cozinhou bem. Eu desligo o meu fogo, dou mais uma mexidinha. E nesse momento eu gosto de dar uma esmagada na banana, ela já vai estar bem molinha, para virar uma espécie de purezinho de banana. Se você gostar mais pedaçudinho, pode usar do jeito que está aqui. Se você também quiser que ele fique mais líquido, como se fosse uma geleia mesmo, você pode acrescentar um pouquinho mais de água nessa misturinha, não tem problema. Aqui para você ver como fica, eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, mesmo depois de ter cozinhado já. E vou mexer para misturar bem. Vai formar um creminho de banana e essa é a ideia. Formou esse purezinho. A minha geleia de banana já está pronta, o cheiro está maravilhoso. Eu vou passar para um bowl e vou deixar aqui armazenada. Tá prontinha. E agora eu vou te ensinar uma receitinha que é uma delícia, traz um diferencial muito grande. É simplérrima de fazer, você vai amar. E você pode utilizar para decorar vários sabores de bolo, porque é bem neutro. Aqui eu vou te ensinar o meu crumble de farinha láctea. É uma delícia, é um crocantinho, fácil de fazer, que tem um sabor neutro, que combina com vários sabores de bolo, mas que fica ainda mais gostoso no nosso bolo de banoffee. Para esse crumble a gente vai precisar de farinha láctea, todas as medidas estão na apostila, que vai ser enviada lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui abaixo o link para você entrar no grupo e receber a sua apostila completa. Então aqui, a gente tem a farinha láctea, eu tenho um pouquinho de manteiga derretida, pode ser também margarina, tá? Aqui já. E para trazer um toque de sabor ainda melhor, já que é para o bolo banoffee, eu vou acrescentar um pouquinho de canela em pó. Só vou acrescentar a canela porque é para o bolo banoffee. Se eu fosse fazer, por exemplo, um bolo tortinha de limão, eu já não colocaria canela, deixaria só a farinha láctea e a manteiga.
Para esse crumble que a gente vai fazer, eu gosto de fazer com a farinha láctea, porque ele traz um sabor a mais. Se você não quiser utilizar a farinha láctea, você pode utilizar qualquer biscoito triturado. Pode ser passatempo, pode ser Oreo, pode ser o que mais? Biscoito maisena, biscoito Maria, biscoito amanteigado, o que você quiser. Só que antes de você utilizar, você vai ter que transformar esse biscoito em uma farinha. Bate no liquidificador, peneira e aí você pode utilizar para fazer o crumble. Aqui em um bowl, eu vou acrescentar a minha farinha láctea. Aqui eu tenho 50 gramas de farinha láctea. E vou acrescentar a minha manteiga derretida. Eu tenho aqui 25 gramas, metade da quantidade. Sempre vai ser essa proporção. Ainda assim, eu vou te ensinar a ver se está precisando ou não colocar um pouco mais de gordura. A canela entra aqui a gosto. Então, eu vou colocar uma quantidade pequena, só uma pitadinha, para trazer um toque de sabor a mais. Vou misturando todos os ingredientes até formar uma farofinha parecida com a areia da praia molhada. Então aqui ele já está formando alguns blocos. Eu gosto de fazer com as mãos. Então mão limpinha vai machucando essa farinha até misturar com a manteiga. Lembrando que aqui eu tô com esmalte, porque eu tô gravando uma aula para você e eu quis ficar o mais linda possível. E tô com anel. Quando eu tô na minha cozinha, não utilizo nem perfume, nem esmalte, nem anel. Por quê? Porque isso pode contaminar o alimento. Esse bolo que eu tô fazendo aqui, a gente mesmo vai comer, então ele não vai ser vendido. É para consumo próprio. Nesse caso, não tem problema. Mas para venda, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contaminação e seguir as normas da vigilância sanitária. Então, aqui, só tô fazendo por esse motivo. Do jeito que ela tá aqui, sequinha e mais molhadinha, ela tá mais soltinha. Ela vai formar uma farinha, uma farofinha parecida com aquela farofinha do McDonald's, crocante. Então, ela vai ficar uma farofinha crocante. Se você quiser fazer alguns blocos, como eu gosto, que é o que eu chamo de crumble, são bloquinhos crocantes, você vai precisar colocar um pouquinho mais de manteiga. Como é que eu sei se a quantidade que eu coloquei dá ou não? Olha só. Eu vou pegar um pouquinho da farofinha e vou amassar na minha mão. Se ela formar um boloquinho, se ela unir por completo, ó. Se eu fizesse assim e ela unisse por completo, aí ela estaria no ponto para fazer o crumble em bloquinhos. Quando a gente tenta unir e ela se quebra assim em várias partes, significa que ela está no ponto para fazer a farofa crocante. Então, se você quiser a farofa crocante, ela está perfeita. Se você quiser o crumble, coloca um pouquinho mais de manteiga derretida e vai fazendo esse teste. Quando unir, tá perfeito. Aqui para você ver como é o crumble que eu tô falando, eu vou acrescentar um pouquinho mais de manteiga derretida. Coloquei aqui mais 10 gramas. E vou mexer mais um pouco para formar uma areia mais úmida. Aqui eu começo com a espátula, tiro e vou com a ponta dos dedinhos esmagando para misturar em toda a minha farinha. Misturei bem, eu faço o teste novamente. Então, pego mais um pouquinho e esmago no centro da minha mão. Se ele formar esse bloco, ó, tá vendo que ele formou literalmente um bloco que não se quebra com facilidade, ó, quando eu balanço. Jogo ele pra cima, ó, ele não se quebra com facilidade. Ele já tá no ponto para fazer o crumble. E aí aqui, como que eu vou fazer o crumble? Eu tenho aqui uma forma com um pedacinho de papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, compra um pedacinho. É tipo R$2, R$3 no supermercado, o rolinho é muito baratinho. Coloca no fundo da forma, fica mais fácil. E eu venho aqui com o meu crumble e eu vou colocar em cima do papel manteiga. Como eu quero que forme bloquinhos, eu vou juntar essa farofinha e eu vou apertar para ela ficar uma coisa só. Eu não vou assar ela separada, vou assar ela dessa forma. Então, fiz esse bloquinho, né, essa placa de farinha. Eu vou levar para assar até que ela fique douradinha no forno. Se for no forno elétrico, pré-aquecido a 140 graus por mais ou menos 10 a 15 minutos. Se for no a gás, pré-aquecido a 180 por mais ou menos 10 minutinhos. Vou levar para assar e aí a gente volta para mostrar como que ela ficou. E aqui o nosso crumble tá pronto. Vou desligar aqui o forno e olha como que ele fica. Ele vai ficar bem douradinho. Coloquei esses potinhos aqui só para o papel manteiga não ficar voando.
E feito isso, eu vou deixar agora esfriar completamente. Tá ansiosa para ver o preparo final desse bolo por completo, que é uma perfeição? Eu vou fazer a massa e a decoração na nossa aula 3 da maratona. E se eu fosse você, eu já ia fazendo esse recheio para ganhar tempo e chegar com tudo preparado lá na nossa aula 3. E para você realmente ter sucesso nesse ramo, precisa ter um método comprovado para encurtar todos os obstáculos que você possa enfrentar. Continua comigo até o final da maratona, que eu te mostro o exato caminho. Na nossa próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, eu vou te mostrar como que é possível começar a mudar de vida e a construir o seu próprio negócio mesmo trabalhando de casa, pertinho de quem você mais ama e que mais importa para você. Preciso reforçar que é de suma importância que você assista todas as aulas em sequência, porque cada aula é a continuação da anterior. E se você perder alguma coisa, já volta para assistir a anterior. E amanhã, terça-feira, às 19 horas, teremos uma live especial no meu Instagram. Então, se você ainda não me acompanha por lá, aproveita para acompanhar. É só digitar Carolina Xavier Oficial _. Então, já coloca na sua agenda e liga o despertador a data da nossa próxima aula, que será na quarta-feira. E também a nossa live na terça-feira, às 19 horas. Me sinto feliz e realizada quando se fala para fazer bolo, para fazer doces. No momento eu trabalho fora, mas eu precisava dessa renda também extra, porque é a minha paixão. Eu sou apaixonada por estar na cozinha. E não fez um mês ainda, são 21 dias, na verdade, que eu comecei a divulgar e a vender os meus bolos. E já conseguia vender 50 bolos. Que eu fazia bolos para minha família, não eram tão maravilhosos assim. Eram bolos que rachavam, não eram lisinhos, não tinham tanto sabor. E hoje eu tenho bolos maravilhosos, saborosos, surreal. Eu sou muito grata, eu agradeço muito a Carol por isso. Muito mesmo. Hoje eu vendo 15 a 20 bolos por dia. Obrigada por me transformar em uma boleira. Muito obrigada mesmo. Sobre a minha vida de boleira, de bolos maravilhosos, caseiros. Gente, foi maravilhoso. Porque Dia das Mães eu vendi R$2.000. R$2.000 em 3 dias. Então, assim, eu vendi 40 bolos no final de semana. E o bolo caseiro tá me alimentando hoje. Então, eu posso ser muito sincera que hoje eu como, literalmente, de bolo. Então, toda semana, minha feira, minhas coisas aqui de casa é com bolo. Então, eu tô muito feliz. E aqui eu só tenho a subir. E muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Viu aí as fotos? Gente, eu só esqueci de dizer uma coisa. Divisor de águas, pra mim, até hoje, chama-se Red Velvet. Não existe. Perfeito, perfeito, perfeito. É o que mais vende, é o que mais sai, é o que o pessoal mais pede. Eu tenho 17 anos, então não tinha muita experiência nessa área. Meus bolos ficavam embatumados, não desenformavam. E com a Carol, ela te ensina do zero. Então, para você que não sabe nem desenformar, não sabe quebrar um ovo, pode ter certeza, ela é uma excelente professora, ela vai te ajudar. Eu tive resultados incríveis, meus bolos saíram fofinhos, com um sabor que eu nunca tinha comido na minha vida. Meus clientes amaram. E eu trabalhei apenas 4 dias por semana neste primeiro mês. Eu vendi 48 bolos nesse mês e faturei R$1.600. Então você pode ter um lucro muito mais se você trabalhar mais vezes na semana ou vender mais.